Olá, trader. Eu vou fazer agora o vídeo de fechamento de mercado do dia 6 de janeiro de 2025 e hoje eu trabalhei duas contas da Trade Arena, tá? A primeira conta que eu vou trabalhar aqui com vocês, que eu vou mostrar, é a conta Safe, tá? A conta Safe, para quem não sabe, é uma conta individual da plataforma Trade Arena que você consegue fazer as suas operações em um ambiente simulado e ao alcançar uma meta de rentabilização de 100% a 200% do seu capital, você pode solicitar o seu resgate em dinheiro real via Pix, tá certo? Os investimentos variam de 25 a R$ 300, ok? E a primeira operação do dia, numa segunda-feira, às 10 horas e 36 minutos, durou apenas 2 minutos e 47 segundos e resultou aqui em um stop que inicialmente estava para R$ 168 e foi reduzido para R$ 102, tá bom? Uma operação com 6 contratos, e como eu pratico o melhor de três ou o melhor de cinco, tá? Nós tivemos 5 operações aqui no dia. A segunda operação acabou dando um outro stop por um erro que eu acabei cometendo, de fazer a operação na mesma região aonde eu tinha feito a primeira que tinha dado o stop, tá? E depois disso, eu fui fazer uma operação às 11 horas e 14 da manhã, que aí acabou, resultando em R$ 200, e depois duas outras operações que acabaram fazendo com que o custo do stop tenha sido coberto e ainda sobrado um pequeno lucro aqui de R$ 29. E como eu sempre digo, muitas vezes o pouco pode ser muito. Então, nessa conta foi o resultado do primeiro dia da conta Safe, tá bom? Em outra conta, que foi a conta do torneio na conta Safe, eu fiz apenas uma operação que acabou resultando aqui num valor de R$ 520, pagando 433 pontos. E eu vou mostrar agora para vocês essas operações que foram feitas, tá certo? Então vamos lá, 10h36 da manhã, o mercado ele abriu aqui em alta, tá? E ele veio testando a média e dando sinais de compra logo no início. No entanto, eu costumo esperar os primeiros 15 minutos de operação, tá? E no caso, deixa eu colocar aqui uma marcação para ficar mais fácil da gente ver. 15 minutos. Até esse momento aqui, eu apenas olho para o gráfico para entender o que que ele está dizendo. E nesse ponto ele chegou aqui no limite de volatilidade e tinha acontecido aqui um cruzamento de média. Então, nesse momento, meu olhar ficou enviesado para movimentações de venda, tá? E o preço ele veio testando cada vez mais essa região aqui e tentou trabalhar realmente na venda nesse momento. Mas encontrou um price guide, uma região aqui que era de resistência, que apresentou aqui, acabou se tornando um suporte, e ele foi para muito além da nossa resistência principal, encontrando um order block que tinha se formado em dias anteriores nessa região. Então, a partir desse momento, eu comecei a pensar muito mais realmente na venda do que na compra. E aí o preço ele respeitou aqui esse order block, acabou descendo, fez o segundo topo aqui, eu tracei o canal de baixa, tá? O preço ele realmente desceu e eu pensei em fazer uma venda exatamente nesse ponto. No entanto, eu não vi caminho livre à frente por conta dessa resistência agora poder representar um suporte. Ele acabou ultrapassando e eu perdi realmente aqui essa venda, tá?
E aí ele chegando nessa região aqui debaixo do canal, ele voltou a subir e eu já estava aguardando um momento para que o preço voltasse para dentro do canal e aí fizesse uma venda. E ele saiu, voltou, respeitou essa parte superior do canal como um suporte, não teve continuidade na alta, voltou a testar e fechou um box depois do sinal vendedor, um box de confirmação onde eu fiz a minha entrada. E aí o preço ele fez que iria descer, voltou, tentou de novo entrar no canal para descer, não conseguiu, e o meu stop que estava em R$ 210 nessa região aqui, eu reduzi ele para um pouquinho acima deste último box que estava aqui, porque se ele voltasse, ele alcançaria e buscaria o meu stop exatamente nesse ponto. Então, eu economizei, eu reduzi a minha perda aqui nesse momento, tá certo? E aí o preço veio trabalhando e aqui a nuvem ela cruza, né, essa média e veio trabalhando aqui para baixo e rompeu a resistência anterior. Nesse momento eu entendi que poderia haver continuidade e fiz mais uma tentativa de venda numa região muito próxima e mesmo sem ter dado o sinal, eu arrisquei aqui a venda e amarguei aqui um outro stop, dessa vez sem redução aqui neste ponto, tá? E o preço ele desinvestou e veio parar aqui no 1,5 do 2MV frequência, 1,5% do 2MV frequência e deu aqui esse sinal, né, para a venda que eu acabei deixando passar nesse momento, tá? Mas depois que ele fez esse grande pavio aqui e vi que haveria continuidade em relação à nuvem, dei a entrada aqui e aumentei aqui o meu alvo e estava esperando que ele viesse alcançar essa região como um alvo parcial ou então o centro do canal, tá? Então, na verdade, eu retirei o alvo dessa região e fiquei aguardando ele aqui no centro do canal e poderia arrastar até essa média. Fato que não aconteceu e deveria ter saído aqui quando o preço voltou à nuvem, tá? Mas eu resolvi segurar porque talvez essa nuvem viesse novamente a descer. Mas ele respeitou muito essa parte aqui do canal como suporte e depois que ele formou aqui um indicador de compra, eu estopei manualmente aqui nessa região a operação. Não é estopar, né? Eu saí da operação nessa região. E ela pagou aí uma quantidade de pontos bastante interessante. Foram 422 pontos, tá? Aliás, foi aqui, olha, aonde está aqui, ó, a setinha, foi aqui. Foram 500 pontos que esse trade pagou. Eu saí aqui quando ele retornou a segunda vez aqui na nuvem. Entrei comprado após esse box aqui de compra, porque eu percebi que a nuvem iria cortar essa média e a ordem oco que eu estabeleci acabou acontecendo exatamente nesse ponto que finalizava aqui na resistência, tá certo? Garantindo aqui mais 120 pontos. Depois eu fiz uma venda com esse nesse ponto, vendo que a nuvem já estava trabalhando abaixo da média de 87, e aí ela deu uma flutuada. Eu aguentei a volatilidade, acreditando que o preço não ultrapassaria aqui a resistência, e acabei finalizando os trades aqui, pagando 228 pontos, tá? Na primeira parte.
o primeiro alvo, o segundo alvo e o terceiro eu resolvi estopar na mão na hora que o trade voltou para cá, tá? Então eu poderia ter zerado aqui, tá? Mas eu estava aguardando realmente que o preço alcançasse essa média e quando ele retornou e ultrapassou a nuvem, eu parei aqui na mão. Então eu poderia ter tido uma rentabilidade um pouco maior, mas acabei não fazendo, tá? Então aqui, deixa eu fechar. Foi essa operação. Primeiro stop de 102, segundo de 210, 254,87. Tá certo? Foram cinco operações, 60% delas vencedoras. Tá bom? Um excelente nível aqui de assertividade e encerrei o meu dia na conta safe, certo? Agora, indo para a conta do torneio semanal, né, foi apenas uma operação às 11h10 da manhã. Então, vamos lá para o torneio semanal, às 11h10 da manhã. Foi exatamente essa operação aqui. Eu iniciei a venda exatamente no ponto, né, de reversão do 1,5% do 2MV frequência. Eu iria colocar, iria reposicionar todos os alvos aqui no limite de volatilidade e o preço ele acabou evoluindo rápido e eu só consegui fazer a manutenção dos alvos depois que o primeiro alvo foi acionado, tá? Então era uma ordem com seis contratos, dois contratos foram acionados aqui com 75 pontos mais ou menos e os outros com 676 pontos, tá certo? Esse foi o trade que acabou pagando aqui R$ 520. Então, essas foram as operações do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem interesse em aprender esse operacional, me envie aí um comentário, tá? E também na descrição do vídeo tem o o meu Telegram para que vocês possam entrar em contato comigo e quero aproveitar e convidá-los para participar do projeto Trader Consistente, que está iniciando na plataforma Trade Arena um ambiente onde você vai conseguir consolidar através de um método já testado e aprovado, através de repetições de contas que vão poder fazer com que você faça um investimento mínimo de R$ 25 apenas, sem pagar plataforma, sem pagar mensalidade, para você poder operar pela Trade Arena, tá? E estar junto com a gente dentro desse processo onde nós vamos fazer o acompanhamento individual e coletivo depois das salas ao vivo para fazer os ajustes comportamentais, operacionais, para que você consiga alcançar a sua consistência. O link para que você possa se cadastrar também está aqui na descrição do vídeo, e então eu convido você para vir participar e ter resultados operacionais como esses que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.